taurinos e taurinas, sejam todos muito bem-vindos ao Olho Portal Tarô. Meu nome é Grace Luz e desejo a vocês uma ótima leitura. Como é que vocês estão, gurizada? O pessoal que está aniversariando, chegando aí para comemorar uma nova era, um novo período. Vejamos o que tem guardado para nós nesse mês de maio de 2022. Lembrando que a nossa leitura é sempre fluida, assim como o tempo. Ela obedece uma ordem de passado, presente e futuro, não necessariamente nessa ordem. Vocês devem adaptar-se de acordo com a realidade de cada um. Lembrando também que as leituras elas servem para signo solar, ascendente, lua e Vênus. Se vocês não sabem, por acaso, o mapa astral de vocês, se vocês não conhecem o mapa astral, por favor, façam na internet, é muito fácil. E tem sites que fazem um mapa gratuito. Tarô prateado. Vejamos. Aproveitando para agradecer aos inscritos, um grande beijo. E convidando para quem está nos visitando pela primeira vez para que se inscreva. Deixe o seu like, curta. Normalmente a gente pede para vocês compartilharem os vídeos, mas nesse momento o ideal é que termine a leitura para que depois vocês o façam, né? Até para ver, para sentirem a correspondência da leitura. Comecemos então, senhoras e senhores. Guris e gurias, vamos lá então. No passado a gente tem a deusa Ártemis. A deusa Ártemis, ela é a deusa da caça e dos animais. Na verdade, ela é a deusa das florestas. Essa menina aqui, ela é uma exímia arqueira. Por isso ela tem um arco e uma flecha na mão. E ela, desde muito cedo, demonstrava afeição aos animais. Então ela pediu ao pai dela, que era Júpiter, o deus dos deuses, que ele permitisse que ela não se casasse para que ela pudesse dedicar a vida a cuidar da floresta e dos animais. Atendido o pedido, ela passou a dedicar-se a esse ofício. A palavra que ilustra o card da Ártemis, gurizada, é foco. Então, no passado, taurinos, vocês tiveram, provavelmente tiveram que fixar o foco em alguma coisa. Foi exigido de vocês definir alguma coisa, definir uma meta, definir um caminho e percorrê-lo de uma maneira ou de outra. Essa deusa, ela passou por alguns intempéries, porque como ela era deusa dos animais, ela tinha que lidar com vários caçadores que adentravam a floresta para caçar. Então ela tinha que intervir para que os seus animaizinhos não fossem sacrificados. Então aqui a gente tem uma situação de necessidade de foco, mas com uma certa resistência, né? Essa situação da Ártemis, ela vem clarificada pelo 2 de paus. O 2 de paus é um arcano que nos fala da necessidade de se direcionar a um lugar, mas que ainda não foi sanada essa necessidade. Então, assim, eu sei onde eu tenho que ir, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu ainda não me sinto apto, não me sinto confortável para tomar essa atitude, para fazer isso que eu tenho que fazer, para seguir nesse caminho que eu preciso seguir. Duas coisas. A primeira é que a Ártemis era, eu já falei para vocês, uma exímia arqueira. Então, assim, a flecha dela é certeira. Dificilmente ela erra o alvo. A outra coisa ela é uma guria extremamente
ela premedita o que vai fazer. Ela arma a melhor forma de fazer de abater esse alvo. Porque, na verdade, o que acontece? Às vezes, os alvos na nossa vida, eles passam em desabalada corrida, e aí tu tem que ter munido o teu arco da tua flecha e dispará-los de uma maneira ou de outra. Ok, isso, se tu não fores se não tiveres uma boa mira, tu corres o risco de perder o alvo e ainda corres o risco de acertar em um outro alvo que não era o que tu gostarias. Então, a flecha certeira da Ártemis, ela tem essa peculiaridade. Ela é certeira, porém, como apareceu esse 2 de paus aqui, taurinos, isso me faz saber que vocês tiveram um momento de paralisação, observação para posterior ação, tá? Então, assim, eu paro, analiso, vejo bem onde preciso disparar minha flecha, vejo bem onde está o meu alvo para evitar erros desnecessários. Essa necessidade de atingir esse alvo, ela veio por conta de um ataque que vocês sofreram, tá? Aqui a gente tem o 7 de espadas que nos fala de um momento traiçoeiro, um momento inesperado, uma situação em que a gente é colocado e sem estar preparado para, né? Isso explica o porquê do momento de observação. Então, essa situação, vocês foram colocados de maneira a não saber que estavam sendo colocados. E aí, quando viram ali, se encontravam, então tiveram que parar, analisar, para poder agir. E aí a gente vem com a clarificação da Rainha de Espadas. Essa Rainha de Espadas é aquela que ela decide, ela traz uma espada na mão e com essa espada ela efetua o corte, né? A ação em si. Então, depois de observar, depois de serem enganados, depois de serem colocados numa situação desagradável, depois de parar, observar o que deveria ser feito para poder disparar a flecha certeira, vocês, taurinos, efetuam um corte, né? E esse corte, ele é um corte necessário e urgente, né? Então, no passado, a gente tem isso aqui. Foi cortado da vida de vocês, vocês se posicionaram de maneira a extinguir uma situação que foi imposta a vocês de uma maneira ou de outra, que deixou vocês desconfortáveis. Esse corte que foi feito, meninada, fez com que vocês partissem para um grande desafio. Aqui a gente tem a carta do Perseu. O Perseu é aquele carinha, ele é um semideus, ele é filho de Zeus com uma mortal, Danae, o nome da mãe dele, e ele foi enviado para decapitar Medusa, né? Para exterminar Medusa. Medusa era aquele monstro horrendo que tinha a cabeça cheia de serpentes e que possuía o veneno mais poderoso de toda a Grécia. Então, o Perseu é um cara que foi enviado para cumprir um desafio praticamente fatal, né? As pessoas que percebam que aqui na figurinha ele está com a cabeça da Medusa na mão, as pessoas que se deparavam com os olhos da Medusa se petrificavam imediatamente, ou seja, a Medusa não podia ter contato visual com nenhum ser vivo, porque esse ser vivo não seria mais vivo. E o Perseu, com a ajuda do pai dele, do Zeus, e com o escudo da deusa Atena, ele conseguiu mirar ela no reflexo e conseguiu decapitá-la. Mas assim, qual é a situação do taurino no presente, representado pela carta do Perseu? Essa situação que foi cortada, que vocês tiveram que tomar uma providência meio radical, ela continua nos dias de hoje, agora, atualmente, ela continua desafiando vocês diariamente.
E não é um desafio assim muito simples, taurinos, é uma coisa assim que é extremamente preocupante, porque na verdade o Perseu, quando foi para essa missão, ele foi assim, não sabendo como ele ia fazer, não tendo muito preparo. Na verdade, ele contou com a ajuda dos deuses. Se fosse por ele próprio, provavelmente não conseguiria. Então, assim, essa situação que tu está envolvido, apesar dela não parecer muito preocupante, ela é extremamente desafiadora, né? Porque o final, que aparentemente vai ser de êxito, porque o Perseu consegue decapitar a Medusa, o final é de êxito, mas a trajetória é muito conturbada. Então, provavelmente, tu te encontre num momento assim de extrema tensão, de extrema preocupação, de extrema agitação, porque tu tá indo te deparar, tu tá indo confrontar um monstro muito poderoso, né? A vitória aparentemente é tua, porém a caminhada me parece bem desafiadora. Esse presente, Touro, aqui a gente tem a carta do 9 de espadas. Percebam que são 9 espadas apontadas para a cabeça do personagem, e o personagem tá assim como quem diz, meu Deus, não tenho mais o que fazer, só tu para me salvar. Então, digamos que tu te encontre numa situação dessas onde, apesar das probabilidades de êxito serem muito grandes, e vão ser, tu ainda nesse momento tu não tem muita noção de como fazer, de como sair dessa sinuca de bico que tu te encontra. Esse é um naipe mental, porque é naipe de espadas, né? Então tudo está se processando muito dentro da tua mente. É aquela preocupação, aquelas noites mal dormidas, aquela sensação de sobrecarga, né? Mental. É claro que todas as coisas, as atitudes, em geral, elas começam na mente. Primeiro tu pensa e depois tu materializa. Então isso causa um desconforto, né? Mas aí a gente tem aqui, gurizada, vem em seguidinha aqui a carta da força. A carta da força, ela é uma carta que nos fala, nessa configuração, ela nos fala da força intelectual que acompanhou o Perseu, porque ele foi muito sábio no sentido de espiar a Medusa com o escudo para não ter contato visual. Então ele espiou ela com o escudo, quando ela se aproximou ele decepou a cabeça dela com a espada. Então a força nos fala assim de uma sabedoria, de uma sapiência, de uma intuição que vai te ajudar muito na hora de resolver essa situação que tu te encontra, na hora de acabar, na hora de finalizar essa situação que tu te encontra. Então o teu raciocínio lógico ele vai ser de grande utilidade. Podemos estar falando de uma situação em que esteja te sendo exigido, esteja te sendo provocado revolta, estresse, falta de paciência e etc, etc, etc. Mas o tarô te fala exatamente para que tu faças o contrário, tu ajas com sabedoria, com sapiência. Ah, tá, mas o que é, Grace Luz, agir com sabedoria? O grande rei Salomão, na história bíblica, um grande cara, quando ele foi procurado por Deus para perguntar o que lhe seria de agrado ganhar de presente, porque Deus estava se agradando muito das atitudes dele, o rei Salomão podia pedir qualquer coisa do mundo e ele pediu sabedoria. Ou seja, com a sabedoria ele adquiriu todas as outras coisas, se tornou um rei extremamente próspero e blá, 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 blá. O que eu estou querendo dizer com isso? Na dúvida, na falta de saber o que fazer, joelho no chão, cara no pó e fala com o Senhor teu Deus e diz para ele: Pai, eu preciso de sabedoria, eu preciso de resiliência, eu preciso de paciência, me ajuda. Tá difícil, mas contigo eu consigo tudo. Tudo posso naquele que me fortalece.
E aí Deus vai te dar o melhor caminho. E assim como ele deu para assim como ele deu para Salomão, ele vai dar para ti a sabedoria que te é necessária. Desculpa. Muito bem. Quando eu falo em procurar uma ajuda espiritual, aqui o sumo sacerdote ele vem confirmar o que eu estou falando. Essa força, com certeza, ela virá dos teus mentores espirituais, de Jesus Cristo, de Deus, dos teus mentores em geral, a quem tu confia e agradece. Pode ser, taurinos, em alguns casos, alguns de vocês pode ser que estejam lidando com situações burocráticas. Vendas de imóveis, ou compra de imóveis, ou desligamento de empresas, ou toda essa parafernália que envolve documentação. Porque o Papa, ele às vezes nos fala dessas questões institucionais, né? De trabalho, de cortes ou contratos em geral. Então, alguns de vocês podem estar... Essa situação pode se referir a esse tipo de coisa. No futuro, a gente tem o Eros, gurizada. Olha aí, ó, o Cupido, o deus do amor. O anjinho aquele que flecha os corações das pessoas e faz elas se apaixonarem. Aqui, o que a gente tem aqui? O Cupido, ele era um deus que ele foi educado, treinado, na verdade. Ele foi treinado pela mãe dele, a grande Afrodite, para que ele flechasse os corações humanos e fizesse os corações se apaixonarem. Então, o que ele fazia? As flechinhas dele, a ponta era de ouro. Quando ele via duas pessoas que ele deveria fazer apaixonarem-se, ele flechava o coração das duas pessoas e as pessoas ficavam soltando coraçõezinhos mil. Às vezes ele era meio brincalhão, vamos dizer assim, entre aspas. Ele flechava duas pessoas completamente improváveis, completamente opostas, completamente diferentes, e para a diversão dos deuses, para que eles pudessem se divertir às custas dos mortais. E aí duas pessoas que não tinham nada a ver com a outra acabavam se apaixonando assim perdidamente. Isso explica porque que ao longo da vida a gente encontra algumas pessoas, a gente se relaciona com algumas pessoas, se apaixona por algumas pessoas, que depois que passa a gente pensa assim, como assim? Como que eu me envolvi com essa criatura? Tipo, não temos nada a ver um com o outro, né? Não sei onde é que eu tava com a cabeça, acontece muito, né? Quem nunca? E isso é por conta das brincadeirinhas infelizes do Deus Cupido. Mas voltando para a situação de vocês aqui, a gente tem no futuro, então, um despertar romântico, tá, taurinos? Digamos que vocês vão sair aqui na parte do meio, vocês tinham 9 de espadas e aqui vocês têm o 10. No futuro vocês têm o 10, ou seja, vocês estão num processo de muito sofrimento, de muita dor de cabeça, de muito estresse por conta de determinado assunto. A notícia boa é que esse sofrimento, essa sofrência está chegando ao fim. Não chegou ainda porque está no futuro, mas vai chegar ao fim logo, logo. E essa sofrência, ela pode estar sendo causada por algum motivo emocional. Essa para alguns de vocês é isso. E para outros, após essa sofrência acabar por outros motivos, surge uma oportunidade emocional venturosa, né? Por que eu digo isso? Porque está confirmado aqui no futuro a Carta dos Amantes. A Carta dos Amantes é um arcano que nos fala de encontros, de associações, né? De escolhas. Então, essa dobradinha aqui, o Cupido com os amantes, é certo que é uma relação emocional, certo que sim. Entre elas está o 10 de espadas. Então, provavelmente, como eu disse, alguns de vocês estão saindo de um processo doloroso e estão adentrando num universo de alívio, né? Nessa área emocional. E
esse adentrar, aqui a gente tem o 8 de bastões, esse adentrar ele vai ser uma movimentação muito rápida. Tipo assim, de uma hora para outra, do dia para a noite, quanto menos espera, puf, aconteceu, quanto menos espera, tu conheceu alguém, quanto menos espera, tu reencontrou alguém. Então aqui é um processo ele, muito rápido, porque esse 8 de espadas é uma carta que nos fala de movimento. Esse recomeço, ou esse novo início, né? Ou esse início, ele pode acontecer inclusive numa viagem. Se algum de vocês está por viajar nos próximos dias, no próximo mês, isso pode, esse encontro que aparece aqui, ele pode se processar nesse intervalo. Então, o que a gente tem aqui, taurinos? Então, a gente tem assim um processo que começou pesado, né? No presente, tu ainda está meio que te degladiando por conta da cartinha dos desafios do Perseu, mas tu vai ser imbuído da força e da ajuda espiritual, em nome de Jesus, e aí tu chega no futuro, tu chega amanhã ali, terminando com a tua dor, né? Com o teu sofrimento e entrando numa nova fase de alívio. No fundo do deck a gente tem o 2 de espadas, que nos fala de dúvida. Tá muito claro que tem uma gama muito grande de níveis de naipes de espadas no teu jogo. Possivelmente tu esteja nesse momento meio sem saber o que fazer, ou para que lado ir, ou como decidir. Mas o mago do fundo do deck, do outro baralho, nos traz o mago, que nos diz que tu vai conseguir materializar exatamente o que tu quer, porque tu vai descobrir que tu tem aptidões, tu vai descobrir que tu tem meios para conseguir isso, diminuindo o sofrimento. Tá bom, hein, Taurino? Não tá bom, quer dizer, não tá bom, mas vai ficar bom. E isso é muito importante, né? Estamos em vias de melhorar, que bom. Até porque o meu ascendente é touro, né? Então me faz muito, muito importante saber isso. Gurizada, agora, meus guris e minhas gurias, eu vou ver para vocês uma ferramenta, um objeto que pode ajudá-los, baseado no uso dos deuses e semideuses, que pode ajudá-los, vai nortear esses próximos 30 dias na caminhada de vocês. É claro, evidentemente, que a nossa maior arma, é importante salientar, a nossa maior arma para qualquer desafio é a oração. Quando a gente tem problema de qualquer origem, de qualquer naipe, e tu tem uma proximidade com Deus, tu dobra o teu joelho, conversa com Ele, e com certeza Ele vai te guiar pelo melhor caminho. E sem dúvida, a oração é o nosso maior caminho. E esse card aqui, ele vai nos auxiliar nos próximos 30 dias, na nossa missão. O que a gente tem aí nos próximos 30 dias? Saiu para vocês a foice de Saturno. Presta bem atenção, Taurino. Saturno, ele era o deus do tempo. Ele era um deus rigoroso. Na verdade, ele era um titã, um gigante. E ele era extremamente implacável. O tempo, né? A gente sabe que o tempo, ele não perdoa, ele não para, ele não te espera. Ele era filho de Urano e Gaia, as entidades primordiais. Gaia era a mãe terra e Urano era o deus céu. Quando a mãe reclamou a ele, aliás, falando em mãe, parabéns a todas as mães pelo Dia das Mães. Olha aí, gurizada, tinha até esquecido de falar. Um grande beijo, inclusive estamos no mês das mães. Beijo para as mamães. Quando a mãe dele reclamou que o pai estava muito invasivo, estava insistindo muito em machucá-la,
o Saturno pegou a foice dele e castrou o pai. Porque o pai insistia em atos sexuais diariamente com a mãe Gaia, com a mãe Terra, e fazia ela, fertilizava, e ela paria, ela já estava exausta. Então ela reclamou para o filho, e o filho pegou a foice e castrou o pai. Que alegoria que aí com a castração ele jogou os testículos no mar, os testículos desceram ao fundo do mar e da espuma, que era o esperma de Urano, nasceu Afrodite, ou Vênus, a deusa do amor. Mas assim, o que a foice do tempo ela te fala, Taurino? Bem de acordo com a tua leitura. Primeiro, tu estás precisando cortar, acabar com alguma coisa que está excessiva. Vamos de novo? A foice do Saturno, ela cortou, ela acabou, ela castrou uma situação que estava em excesso e que estava fazendo mal a outra pessoa. Então essa foice nos fala de tu terminar, que nem a Rainha de Espadas apareceu no teu jogo, terminar com uma situação que tá demais. O que é a parte sombra disso aqui é que tu vai ter que fazer um corte radical. Não é aquela coisa que dá pra... Não, vai ter que ser assim mesmo. Vapo! Vai ter que ser isso, né? Então, nesse próximo mês, tu vai te ver envolvido numa situação onde tu vai ter que fazer esse corte. Por que tu vai ter que fazer? Porque é uma coisa que tá excessiva. E se tu não fizeres o corte, depois vem a torre e o universo corta pra ti. É coisa que não tá fazendo bem, ou a ti ou a alguém de perto de ti. No caso do Saturno, era a mãe dele que não tá fazendo bem, então ele cortou. Então assim, cortar uma situação que não está fazendo bem ao teu derredor. Tá bom, Touro? Espero que vocês tenham gostado da leitura. Deixem o like de vocês, por favor. Um grande beijaço da Grace Luz e vamos agradecer ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, pedindo a Ele que nos dê um mês de maio com muita decisão. Na hora de cortar, a gente vai precisar decidir. Cortar sempre é difícil, né? Ainda mais para o pessoal da Terra, taurinos, virginianos e capricornianos, que são pessoas que não gostam muito de sair da zona de conforto. Então, cortar para nós é sempre muito problemático, é muito traumático. Mas vamos lá, tá pedindo que seja feita a vossa vontade. Um grande beijo e a gente se fala logo logo. Tchau!